Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos tratar de um tema que eu particularmente, na verdade, né, são vários temas que eu particularmente gosto muito e estou sempre conversando com as mães que me acompanham, com as mães que conversam comigo, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui embaixo o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos ao vídeo de hoje. Eu decidi trazer esse vídeo com esse compilado de informações sobre amamentação, desfraude, sobre desmame, sobre a evolução do berço para a caminha, tudo em um vídeo só, para ficar muito mais simples. Eu decidi trazer esse vídeo com todas essas informações que vocês vivem me perguntando, tanto no Instagram como aqui no meu YouTube, nas minhas outras redes, tudo nesse vídeo para que ficasse muito mais claro. Então, como vocês viram no título, hoje nós vamos falar sobre desmame, desfraude, também vamos falar um pouquinho sobre autonomia do sono e eu também quero falar um pouquinho para vocês da transição do berço para a caminha. Quando a gente engravida, a gente acaba estudando sobre muitas coisas, né? A gente estuda sobre parto principalmente, a gente vai pesquisar quais são as melhores roupas, como montar um enxoval inteligente, mas existem outras coisas muito práticas na vida materna que a gente acaba não estudando. E isso aconteceu comigo, que é sobre o sono principalmente. Então, quando o meu primeiro filho, José Alceu, nasceu, eu não sabia nada sobre sono. Foi um grande caos. E eu até tenho um vídeo aqui já no perfil, que é aqui no canal, né, que é um vídeo onde eu conto todo o meu relato de como eu ensinei o José a dormir sozinho. Então, se você gosta desses vídeos, se você quer aprender um pouco mais, se você está passando por esse desespero de ter um bebê que acorda muito, de ter um bebê que não dorme direito, que você se sente muito exausta nesse sentido, vou deixar o link aqui em cima para você conferir e aqui embaixo no box também, tá bom? Mas aí eu passei por toda essa experiência com ele e nesse vídeo eu falo todo o passo a passo de como foi que eu ensinei ele a ter essa autonomia, de como foi que eu estudei para entender, contei mais a fundo a minha experiência com o sono, né? E eu ensinei o José a dormir sozinho ali por volta de em um mês, foi quando a gente finalizou basicamente todo esse percurso, né? E fez uma diferença enorme na nossa vida, tanto para ele quanto para nós, né? De poder dormir melhor, dele poder também ter essa autonomia, de ter ali o tempo dele para dormir. Foi uma prática que eu adotei e que melhorou demais a nossa vida. E aí, todas as vezes que eu compartilhava alguma das outras fases que eu estava vivendo com ele, as pessoas me pediam para falar mais. E eu nunca falava, né, lá no Instagram principalmente. Inclusive, se você não me segue, tá aqui embaixo o link, tá? E aí, eu decidi vir para cá para falar mais sobre esse assunto. O José é uma criança que ele foi e é muito precoce para a idade dele. Eu tenho dois filhos, para quem não sabe, né? O José de 3 anos e a Ana de 1 ano e 6 meses. Então, por aqui, as coisas com um e o outro foi totalmente diferente, né? O José é uma criança muito precoce para o desenvolvimento dele, para a idade que ele tem. Então, com 3 meses já nasceu dentinho, ele andou com 8 meses, ele começou a falar também muito cedo, ele tem uma dicção muito boa, ele sabe conversar, então ele é muito antecipado para todos esses marcos de desenvolvimento. Que é até uma coisa que eu deixo aqui de sugestão para vocês, estudar sobre os marcos de desenvolvimento, como é que a criança funciona, as estruturas dela, o que você precisa ajudar ela a estimular, como estimular, então isso é muito importante estudar. Mas voltando, então tudo aquilo que eu falar aqui, eu não quero que você se culpe ou fique, nossa, meu filho tem essa idade e não faz isso. Cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, porém, além disso, existe ali aqueles marcos que ela precisa alcançar em determinado momento. Então, você precisa avaliar as duas situações, a sua criança e se ela está dentro dessas faixas. Então, para poder fazer esse autonomia do sono do José, eu precisei iniciar a questão do desmame. Nesse vídeo lá eu também falei um pouquinho do desmame, mas eu vou falar aqui mais a fundo. Então, como foi que eu fiz o desmame do José Alceu? O desmame dele começou ali por volta de 9 meses. Ele já comia muito bem, só que ele não aceitava mamadeira de forma alguma. Não aceitava leite, não aceitava copo ele não aceitava o leite de jeito algum, nem no copo, nem na mamadeira, nem nada. Então foi muito difícil pra gente esse percurso, porque
Porque eu engravidei da minha segunda filha, a Ana, com 9 meses. Na verdade, eu descobri a gravidez da Ana quando o José tinha 9 meses. Então, eu já tinha certeza ali no meu coração, convicto, que eu não queria amamentar duas crianças. Eu não queria passar por esse pouco. E eu também não queria enfrentar o começo da minha gestação com todas essas adaptações, porque seria muito mais complicado. Porque as minhas gravidezes, o início ali, os 3, 4 primeiros meses, eu passo muito mal, no sentido de passar ali o dia inteiro mesmo vomitando, vomitar 10, de vomitar 11, 7, 8 vezes no dia, de passar muito mal, de não conseguir comer nada, porque tudo põe pra fora, de sentir muita fraqueza, muitas dessas coisas. Então eu não queria viver nesse processo dentro dessas realidades. Então quando eu descobri, eu já comecei a botar as coisas para funcionar. Quando eu tava ali mais ou menos por volta de, quando ele tava perto de fazer 1 ano, o meu leite eu senti que foi dando aquela diminuída. E parece até, gente, que foi coisa mágica. Quando o leite começou a diminuir, o meu leite, a minha produção de leite, todo dia eu tentava, gente. Todo dia eu tentava dar uma madeira e o leite, né, da forma todos os dias. E ele não pegava. E aí, quando nesse dia que o meu leite diminuiu, começou a diminuir, que eu fui tentar mais uma vez, ele foi e aceitou. Então a gente começou a introduzir aos poucos. Então o que é que eu fazia? As mamadas, né? Ele mamava ali, ele já não mamava por uma fome, porque ele comia muito bem. O que ele mamava era por hábito. Então, o que era que ele tinha ali? Uma associação com leite para as sonecas. Então, ele mamava antes das sonecas, ele mamava antes do sono noturno e ele mamava quando ele acordava. Então, como foi que eu comecei? Eu comecei retirando uma por uma dessas mamadas. Então, a primeira mamada que eu retirei do José foi ali as mamadas da madrugada, né? Então ele acordava ainda algumas vezes da madrugada para mamar. Então eu fui retirando uma por uma. Então se ele acordava às 12 para mamar, só um exemplo, eu não lembro mais nem como era, tá? Mas se ele acordava às 12 para mamar, se ele acordava ali, vamos dizer que ele acordasse à noite, do comecinho até a madrugada 3 vezes. Então eu fui retirando uma mamada por vez. Eu decidi fazer essas retiradas, né, essas adaptações, todas elas com os meus filhos, foi de forma gentil. Eu nunca fiz uma retirada de mamada ou retirada de associações abrupta. Eu sempre fiz de forma gentil. Então eu fui começando aos poucos. Então eu retirei uma mamada. E como é que eu fazia? Eu começava sempre pela primeira mamada. Então, se a primeira mamada dele era naquele dia à noite, era às 12 horas, então quando ele acordava às 12 horas chorando, querendo mamar, eu pegava ele no colo, não dava o peito, colocava no meu colo, acalmava ali, ou balançando, fazendo dando tapinha no bumbum, ou os três ao mesmo tempo, e aí eu ia acalmando ele, devolvia ele pro berço. Se ele chorava de novo, pegava, fazia a mesma coisa, dizia que estava tudo bem, que a mamãe estava ali, devolvia para o berço, até ele ir para o berço e dormir. Então eu fui fazendo assim. Passei uma semana nesse processo de tirar essa primeira mamada. Eu vi que ele tinha aceitado que não estava tendo nenhum problema, que ele não acordava mais naquele horário, então eu passei para a próxima mamada. Vamos dizer que a próxima mamada dele era às 3 da manhã. Então eu fui lá e fazia esse mesmo processo na hora da mamada das 3 da manhã. Beleza, passei uma semana nesse processo, 10 dias, e ele foi lá e parou de mamar, parou de acordar às 3 da manhã, então vamos para a próxima mamada. Foi assim que eu fui fazendo, até retirar todas as mamadas da noite e ele não mamar mais de jeito nenhum. Durante o dia, como é que eu fiz? Eu comecei retirando a mamada pós acordar. Então, todos os dias quando ele acordava, ele queria mamar, ou antes do café da manhã ou depois. Então, eu comecei retirando essa mamada, que geralmente era antes do café. Então, o que foi que eu fiz? Eu não dava essa mamada para ele, já deixava as coisas do café da manhã pronto para que ele não ficasse agitado demais. E aí, quando ele acordava, eu trazia ele para a sala, nós tomávamos o café e ele bebia o leitinho dele na mamadeira. Então, foi assim que eu fui fazendo. Acostumou? Então, vamos tirar da soneca. E foi sempre dessa maneira, né? Graças a Deus, eu não tive problema em relação ao desmame. Foi muito tranquilo retirar o peito com o José. Eu não tive nenhum problema. Já com a Ana, esse processo aconteceu faz pouco tempo, né? O processo do desmame dela, ela tá com 1 ano e 5 meses. E aí eu também decidi retirar, porque ela já é uma criança grande, ela já come até mais do que o irmão, ela come muito, muito, muito bem, sempre comeu, graças a Deus, muito bem.
E aí eu decidi retirar a mamada porque estava muito infundado para mim, estava muito pesado andar com aquela criança mamando na rua, essas coisas. E aí eu fui fazendo desse mesmo jeito que eu tentei com o irmão, mas a princípio não foi funcionando muito bem. Então eu comecei tentando até ir adaptando. Ana até hoje não aceita fórmula, leite de vaca, não aceita leite integral de jeito algum. Então ela não pegou mamadeira, chupeta, nada dessas coisas, ela não gostou. Então ela não bebe leite. Eu vou tentando às vezes, né, dar sempre, quase todos os dias eu tento de novo, mas ela ainda não aceita, tá? Mas eu fui fazendo dessa mesma maneira com o irmão. No começo foi um pouco mais difícil, mas depois eu consegui. O mais difícil para mim foi retirar as mamadas de dia, que geralmente é muito complicado retirar as mamadas da noite. Só que para mim não foi tão complicado assim. O mais complicado foi retirar as mamadas do dia, porque eu não tive algo para colocar no lugar, né? Então não tive um leite para substituir, já que ela nunca aceitou. Mas eu consegui, eu levei mais ou menos 2 meses para poder retirar as mamadas da Ana também. Só que ela é uma bebê muito mais agitada, então ela protestou muito mais, até ela se adaptar e aceitar levou um tempinho, mas nós conseguimos finalizar esse processo com ela também. E aí o segundo assunto que aconteceu com o José, que ainda não chegamos nessa fase, que é o desfraude. Eu comecei a tentar o desfraude do José quando ele tinha 1 ano. Por quê? Porque ele já era uma criança, como eu falei para vocês, muito antecipada para o período que ele tinha, né, de idade. Então, com 1 ano e mês, ele já falava muito bem. Então, todas as vezes que ele ia fazer xixi ou cocô, ou o que ele fazia, ele sempre dizia, mamãe xixi, mamãe cocô. Então, eu fui tentando, né, quando ele tinha por volta ali de 1 ano e um mês, 1 ano e 4, eu acho, mas não consegui, porque eu não tive consistência da minha parte. Para mim estava muito complicado aquele negócio de criança fazendo xixi todo momento, embelando a casa, eu com barrigão. Na gravidez da Ana eu tive alguns problemas de saúde, então isso também interferiram. E aí eu passei por um bom período para tentar, né, fazer esse desfraude dele, mas não consegui. Quando ele estava ali mais ou menos perto dos 2 anos, eu tentei mais uma vez e não consegui. Quando ele completou 2 anos, eu decidi que realmente nós não íamos mais ficar naquela situação e que nós íamos solucionar aquele problema. Só que como foi que aconteceu? Né? A primeira coisa que eu consegui foi retirar ali o xixi. Então, o xixi foi a primeira coisa. E como é que eu fazia sempre? Eu passei a não deixar mais. O José já tinha um hábito de, se ele estava só de fralda, ele puxava a fralda, ele arrancava, ele não queria ficar de fralda. Então, ele estava sempre de fralda e cuequinha para que ele não tivesse, né, esse problema de tirar. E aí, o que foi que eu fiz? Eu retirei a fralda. Primeira coisa que eu retirei foi a fralda, né? Porque ele já avisava, ele já falava. Então, o próximo passo foi deixar ele de cueca para que ele pudesse sentir o xixi. Então, era isso que eu fazia, deixava ele de cueca dentro de casa. E aí, eu ficava sempre falando: você quer fazer xixi? Quer ir no banheiro? A mamãe leva você. José, onde é que a gente faz xixi? Aí ele dizia: no vaso. Vaso. Então a gente ia sempre repetindo ao longo do dia várias vezes. E aí eu comecei a criar algumas associações. Eu dizia para ele: José, quando o José quiser fazer xixi, ele tem que dizer o quê? Aí ele dizia: mamãe, vaso, xixi, vaso. Então era sempre isso. Só que tiveram vários e vários escapes de sujar todos os dias. Eu tive que aprender a lidar com isso, né? Nós passamos aí mais ou menos uns 15 dias para ele adaptar essa questão do xixi. A questão do cocô foi um pouquinho mais complicada, eu não tenho muita memória de como foi, sabe? Mas foi um pouquinho mais difícil. Só que nós também levamos mais ou menos essa questão dos 15 dias. E foi da mesma maneira. Eu sempre dizia: José quer fazer cocô? Cocô vaso, cocô vaso. Às vezes ele conseguia, às vezes não, que isso é normal da criança. Então nós fomos adaptando até ele conseguir. Quando ele estava já de dia fazendo xixi e cocô perfeitinho no vaso, sem ter escapes, foi que nós começamos a retirar a fralda da noite, que é sempre o último passo nesses quesitos, né? E aí, como foi que eu comecei a fazer? Eu comecei retirando a fralda da soneca. Então, eu retirei a fralda da soneca, não deixava mais ele de fralda, e aí eu retirava, só que colocava um paninho, alguma coisa para cobrir ali a cama, para tentar, e fui fazendo esse processo, até ele não ter mais nenhum escape. Quando ele não tinha mais nenhum escape da madrugada,
o que na verdade da soneca, quando ele não tinha mais nenhum escape da soneca, nós passamos para a noite. Para a noite é sempre mais complicado, né? E aí, todas as vezes que ele fazia, ele já estava numa fase que todas as vezes que ele fazia cocô, ele acordava porque incomodava e ele não queria. Ou ele arrancava. Gente, teve uma vez que esse menino fez cocô, ele arrancou essa fralda de madrugada e melou simplesmente tudo. Foi um caos, mas a gente foi adaptando, né? Até que chegou um ponto que eu estava com um pouquinho mais de preguiça, não queria retirar, e ele mesmo foi quem pediu: mamãe, não quero fralda, não quero fralda, eu quero fazer cocô no vaso, não quero mais usar fralda. E aí eu não deixei mais ele de fralda. E foi quando ele foi aprendendo a fazer a segurar. O cocô, a partir do momento que eu retirei a fralda da noite, ele não fez mais. Não fez cocô mais na fralda. O xixi é que nós tínhamos ainda alguns escapes, vários escapes, e que aos poucos ele foi aprendendo. Mas o que é que eu fazia na noite? Não dava água antes de dormir, então ele bebia água assim que ele jantava. E aí, nesse percurso de depois do jantar, tomar banho, se arrumar e ir para a cama, ele não bebia mais água. Eu já levava ele para a cama. Antes de ir para a cama, eu sempre botava ele para fazer xixi. Se a gente demorava um pouquinho mais no quarto, eu levava ele de novo no banheiro para não ter nenhum problema em relação a isso. Então ele nunca chegou a fazer cocô na cama na madrugada quando nós retiramos a fralda dele. Já com a Ana, nós não iniciamos esse processo, porque a criança ela não consegue ter essa independência ali fisiológica antes dos 2 anos, tanto neurológica quanto psicológica. Então é um processo fisiológico também, demora um pouquinho mais de tempo. Eu esqueci, acho que é esfinge o nome do músculo que ela tem que aprender a controlar. O José, como eu disse para vocês, começou um pouquinho antes. Nessa terceira vez que eu comecei a tentar de novo desfraude com ele, foi muito engraçado que eu lembrei agora, que não foi nem porque eu quis, eu lembrei, né? Nessa terceira vez foi ele mesmo que pediu: mamãe, eu não quero mais usar fralda, eu quero fazer cocô no vaso. Mamãe, eu quero cocô vaso. Mamãe, eu quero xixi vaso. Então, começou mais por um pedido dele do que meu mesmo, sabe? Então, quando ele me pediu, eu pensei: opa, se ele tá me pedindo, então vamos colocar isso pra frente, porque ele já tem um entendimento, né? E foi dessa maneira. Outra coisa que vocês me perguntam muito é sobre a transição do berço para a cama. O recomendado aí pelos pediatras, pelas consultoras do sono e tudo isso, é não retirar a criança do berço antes dos 3 anos, porque pode ocorrer dela não se adaptar, dela sair muito da cama, dela abrir, dela fugir, dela fazer alguma outra coisa. Com o José, isso aconteceu muito antes dos 2 anos. Por quê? Primeiro, porque eu estava grávida da Ana e a gente ia ter que usar o berço. E eu não queria que ele entendesse essa transição de tirar o berço dele e colocar ele em outro lugar, como se ele estivesse perdendo algo e que agora ia ser da irmã dele. Então eu queria que fosse algo natural. Então todas essas mudanças que ocorreram antes da Ana nascer, com ele, eu fiz isso para que fosse mais natural ainda e para que quando a irmã chegasse, ele não associasse a chegada dela com perdi o meu peito porque ela chegou, perdi meu berço porque ela chegou. Então eu não queria que isso acontecesse. E aí o que foi que aconteceu? Ele aprendeu a escalar o berço. Então estava muito perigoso, porque teve um dia que quando eu vi o menino estava pendurado, prestes a cair. Então é muito mais perigoso ainda. E aí nós fizemos essa adaptação do berço para a cama. A cama sempre esteve lá no quarto dele. Então essa cama sempre esteve lá, a cama que ele dorme, que era uma cama minha de quando eu era adolescente, né? E aí, como foi que nós começamos? Teve um dia que a gente estava aqui sem água há mais de 12 dias. E ele tinha feito xixi no berço. E aí, nesse dia que ele tinha feito xixi no berço, na verdade não foi xixi, foi cocô que ele fez no berço, porque ele estava com diarreia. Então foi nesses momentos, né, eu disse pra vocês que ele já estava desfraldado. Então ele fez esse cocô no berço porque ele teve um episódio de diarreia. E aí, não tem como uma criança muito controlar isso, né? E aí o que acontece? Estava sem água, eu não tinha como lavar as coisas do berço. A gente estava aqui num sufoco danado, até para fazer comida, para fazer muitas coisas, tinha que pegar baldes da outra cidade, que é onde minha mãe mora, para trazer para nossa, para poder ter água. E aí eu não tinha como lavar essas coisas e também estava num período de chuva, não tinha como secar o colchãozinho. Então o que foi que eu fiz? Eu disse: filho, vamos dormir hoje na sua caminha. Só que, lembrando, antes disso, né, que eu já tinha esquecido de comentar, como eu disse, a cama sempre esteve lá. Então, a cama ela era alta, normal, né? Não era uma cama de criança Montessori nem nada disso. Era uma cama de adulto. E aí, eu não me sentia segura de colocar ele direto na cama de adulto, porque
um pouquinho de tempo antes, ele tinha sofrido uma queda dessa cama, por um descuido, né? Enquanto eu pegava uma fralda, eu deixei ele na cama e ele caiu dessa cama de cabeça, desmaiou, teve que ir pro hospital. Foi um sufoco e eu fiquei traumatizada. Eu não queria colocar ele na cama na altura padrão, né? De uma cama de solteiro. Então, o meu marido fez uma adaptação nessa cama, fez uns furinhos e a gente transformou ela numa cama Montessori. Baixou ela mais, né? Ela ficou bem baixinha, assim. E aí, o que é que eu comecei a dizer? Eu comecei a deixar a porta do quarto aberta para que ele pudesse brincar, porque antes eu não deixava, porque eu tinha medo dele subir na cama. Então, antes mesmo de transferir ele para a cama, eu quis fazer essa adaptação para que ele conhecesse o espaço da cama e ele aprendesse os limites. Então, nós baixamos a cama, colocamos aqueles tapetes de EVA que ele tinha, forramos todo o chão do quarto ao redor da cama com esse tapete de EVA, e aí nós passamos agora esse processo com ele. Então, ele brincava mais no quarto, eu brincava com ele, a gente ficava lá, e ele, muitas vezes, ao longo do dia, para que ele pudesse aprender ali a se ambientar com o espaço da caminha. Então ele brincava, ele caía em cima dos tapetes, aí ele tentava brincar e depois escorregava, porque ele não sabia ainda as limitações do espaço, até que ele foi e aprendeu essas limitações do espaço. Então ele já não caía mais, brincava direitinho, e eu comecei tirando ele na hora da soneca. Então, em vez de já tirar no sono noturno, eu tirei na soneca. E como é que eu fazia nesse período? Eu dormia com ele na cama. Então, eu botava ele para fazer a soneca, dormia com ele na cama, para ele adaptar. Até que teve um dia que estava tudo tranquilo, e eu saí do quarto, né? Ele já dormia sozinho, e ele passou a dormir na cama sozinho. Mas esse dia foi muito engraçado, porque foi ele mesmo que me pediu. Foi muito engraçado. Teve um dia que eu tava lá, eu fui colocar ele pra dormir, aí eu falei assim, vamos deitar na cama pra dormir? Aí ele pegou e disse, sim, eu disse, a mamãe vai deitar com você. Ele, não mamãe, sai! Mamãe, sai! Eu disse, você quer que a mamãe saia do quarto? Aí ele, sim mamãe, sai! E foi isso que eu fiz, né? Saí ali meio que passada, meu Deus, o meu filho tá crescido, tá pedindo até pra sair do quarto. E aí, saí do quarto e deixei ele dormir na soneca e fiquei monitorando pela babá eletrônica. E foi tranquilo, ele não caiu naquela soneca, que foi justamente nesse dia, né, que deu esse problema todo. E aí ele não caiu naquela soneca e tudo mais. Só que, como eu disse para vocês, o sono noturno só aconteceu nesse dia que não tinha nenhuma condição dele dormir no berço, que o berço estava com um cocôzinho e estava sujo e não dava para fazer nada. E aí nesse dia eu tive que colocar ele para dormir na cama. Ele não caiu, porque ele já estava adaptado na cama. Então, para ele era o máximo. Eu fiz toda aquela coisa. Meu menino cresceu, vai dormir na cama. Olha, José, que legal. Hoje você vai dormir na sua caminha. Isso é muito bacana. Então, eu fui fazendo, daquele momento, um acontecimento bem legal para que ele pudesse entender que aquilo ali era bom, que ele estava ficando um menino inteligente, um menino esperto e que ele estava crescendo. Então foi muito tranquilo, ele gostou da ideia, amou. E foi assim que a gente fez essa transição. A Ana, como eu disse para vocês, ela está com 1 ano e 6 meses. E ela também já começou a transição dela do berço para a cama. Da mesma maneira. Meu esposo tinha que viajar esse final de semana passado que eu digo assim, do dia que eu estou gravando esse vídeo. E aí o que acontece? No domingo ele ia viajar, eu estava arrumando as coisas dele para ele viajar, e ela estava dentro do berço, né? O berço já estava na última redução, lá embaixo, estava bem profundo, e por 2 minutinhos, enquanto eu pegava umas coisas aqui na sapateira, e o berço ficava aqui atrás de mim, fica atrás de mim, né? Ficava. E aí eu só escutei ela dizendo, mamãe, chorando. Quando eu olhei para trás, a menina estava também pendurada no berço, em tempo de cair, e eu fiquei horrorizada. Eu disse, não, 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 vamos trocar esse berço, vamos transformar ele em caminha. E aí o José já foi o processo direto na cama, porque a gente já tinha cama sobrando. A Ana não. O berço dela é um berço americano que você consegue transformar em uma mini cama. E aí eu comecei esse processo com ela. Ela ainda está na fase de adaptação, não está nada ainda estruturado. Então, o que foi que eu fiz? Nós transformamos nesse mesmo dia, né, em mini cama, e aí eu forrei com os tapetes de EVA ao redor do berço, da caminha, e coloquei as almofadas do meu sofá, que elas são bem compridas e altinhas, na bordinha, para que, se ela tombasse, ela caísse em cima dessas almofadas, né, para ela não estranhar tanto. Então, nós tivemos, sim, episódios de queda, já tivemos 2 episódios de queda, nada tranquilo, né, porque ela cai em cima da almofada,
na verdade, muito tranquilo, porque ela cai em cima da almofada e não se machuca. Já tivemos também 2 dias em que ela não caiu, e aí eu deixei nos primeiros dias com essa almofada, e agora ela está dormindo sem a almofada, né, para poder ela entender a altura um pouquinho maior. E aí, como fica numa altura Montessori, é mais tranquilo para a criança, né? E aí tem sido dessa maneira essa adaptação com a Ana, da troca, né, do berço para a cama. Ela já acordou algumas vezes de madrugada porque caiu, ela chorava, eu tinha que ir lá e ajudar, porque eles ainda não têm essa capacidade no primeiro momento, principalmente ela que é mais novinha, de entender que, eu caí, onde é que eu estou, a cama tá aqui, eu vou voltar para ela. Não, demora um pouquinho mais para ela adaptar, mas isso é possível também, né? Então, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, essas adaptações. O que é que a gente tem que pensar sempre? O que é que eu acho? Que existe as formas ideais, né? Aquilo que as consultoras falam, que as consultoras indicam, mas existe sempre a nossa própria realidade, como eu disse para vocês. Elas não recomendam colocar a criança antes dos 3 anos. Só que eu tive que fazer por questões de segurança, porque eu não ia deixar os meus filhos cair, sofrer uma fratura ou ser pior. Então, existe sempre a teoria, a prática e a realidade. Então você precisa associar a sua realidade à prática daquilo da melhor forma possível para a sua família. E foi isso que eu fui fazendo em cada adaptação. Eu tô falando aqui para vocês, vocês podem até pensar que é simples, que é fácil, não é. Por exemplo, a questão do desfraude, ela exige muito da gente, né, de ter que estar atenta ali a limpar, a organizar, a de não deixar ficar sujo para que a criança não caia, não se machuque. Mas tudo isso é possível sim fazer. A gente precisa de coragem, de determinação para fazer as coisas acontecerem da melhor forma, né? E é isso, gente. É assim, né, que essas adaptações foram acontecendo aqui na minha família. Então, se vocês querem que eu comente mais sobre alguma outra dessas fases, quer que eu fale, comenta aqui embaixo alguma coisa sobre maternidade que vocês querem que eu fale, que eu venho entrar para vocês, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!